me tornar o mais inteligente da minha cidade. Estou nessa missão e estou aqui para contar para vocês como foi o dia de hoje. Não lembro certo o dia que é, mas se eu não me engano é o dia 7, o dia 8. E estou nessa etapa em que eu tenho que acordar mais cedo. Então, geralmente eu acordo 5 horas da manhã, 4 e pouco. Estou acordando umas 4 e meia mais ou menos, um pouco mais cedo, para conseguir ler parte da Bíblia. E hoje eu estudei, né, li sobre Marcos 16, é o último capítulo de Marcos, e fala sobre Jesus que foi morto e foi levado, né? E aí ele fala sobre o que aconteceu, que mulheres foram até a tumba de Jesus, né? Até o túmulo de Jesus, e a pedra ela estava, né? Tava fora, uma pedra enorme, e as mulheres não entenderam o que tinha acontecido. E aí tinha um rapaz sentado lá e elas perguntaram, né? O que aconteceu? Aí era um anjo e o anjo falou: Jesus ele ressuscitou e ele está na cidade. Aí Jesus aparece para uma mulher, se eu não me engano, é Maria. Maria é aquela que Jesus expulsou os demônios. E ela conta e ninguém acredita. Depois Jesus aparece para dois discípulos e eles também não acreditam. Eles contam eles não acreditam. E depois ele aparece para os nove, né? E daí Jesus fala que ele ressuscitou e fala para eles ir de pregar o evangelho para toda criatura que ele vai auxiliar. Daí Jesus vai, sobe, tem a assunção de Jesus, assunção ou ascensão, posso estar enganado nas duas palavras. E Jesus vai e senta do lado direito de Deus. Ele deixa, né, para que, com o Espírito Santo, para que os apóstolos tenham força e pregar o evangelho em qualquer momento. E ele ajudava fazendo milagres, prodígio e falando língua diferente e todo o resto que a gente vai ver mais pra frente. Mas em Marcos fala só sobre isso. Pessoal, às 11, daí é o horário que eu chego do serviço, né? Eu atendo 5h30 e vou até às 11. Às 11 horas eu chego, umas 11h05 em casa. E aí pego, né? Para estudar um pouco sobre o livro, que eu tô mais ou menos nem no 1/3 do livro. E hoje fala sobre os hábitos para como você conseguir ter os hábitos, né? Como você reformula para ter os hábitos. E uma forma foram feitos estudos com pessoas para fazerem exercícios. E nesses estudos foi tipo assim, ó, pegaram um pessoal para poder fazer o estudo apenas com a ordem da ação de fazer exercícios por semana. O segundo grupo era para fazer exercício, só que era para eles adentrar um pouco mais no assunto, estudar sobre, e foi, né, dado a motivação para eles também. Já o terceiro grupo foi igual ao segundo, só que eles colocaram para eles colocar, deixaram que eles colocassem o lugar, né, o que iriam fazer, o horário e o lugar. E nos estudos demonstraram que teve o triplo de aceitação para quem fez exercício, o triplo maior, né, 3 vezes mais do que o primeiro e o segundo. E o segundo e o primeiro tiveram quase a mesma coisa, não gerou muita alternância. Já o grupo 3, que colocou o que iria fazer, o horário e o lugar, conseguiu se manter melhor. Geralmente, no livro fala de colocar o tempo que a gente tem a esperança como objetivo para a gente iniciar os nossos hábitos e alguma coisa que a gente quer fazer. Então, normalmente, o primeiro dia do mês, primeiro dia do ano, traçar essas metas que tem a esperança para a gente concretar com hábitos, colocando ações corretamente. Então, por exemplo, eu sou nutricionista, sou personal, e uma coisa na nutrição é as pessoas fazendo dieta. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês, analisando o que o livro fala? Para poder colocar, por exemplo, vou fazer dieta, que é o que você vai fazer,
Às 7 horas vai ser meu café, ou vou tomar meu café da manhã. Às 7 horas na minha mesa, entendeu? Ou vou tomar meu café às 7 comendo pão com ovo e frutas. Vou almoçar ao meio-dia na minha casa, vou almoçar na minha mesa, na minha casa. Esse capítulo fala sobre isso e espero, né, ter melhorado aí para quem está acompanhando, tá? Para quem está assistindo. Um abraço a todos e valeu!